Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira de cinzas. Quem disse que não estamos trabalhando nesta quarta-feira pós-carnavalesca e com, sem dúvida nenhuma, repercussão na cidade de Santos muito grande em razão do desfile da Grande Rio. O programa dessa quarta-feira conta com a presença do ex-secretário de Cultura, o Carlos Pinto, ativista cultural. Outro dia eu fiz um programa aqui e eu me lembrei, não lembro agora quem era o convidado, e nós estávamos discutindo aqui a utilização da cadeia velha e eu lembrei de um curso, aliás, de uma oficina cultural que foi realizada um pouco antes do Justo ser eleito, acho que 83, 82, não vou lembrar exatamente o ano, mas você com certeza vai lembrar, aonde a cadeia velha fervilhava, eram multidões de jovens e pessoas participando das oficinas culturais. Você acha que deu administração teatral, se eu não estiver enganado? Isso. Não é? Aliás, foi a primeira oficina cultural realizada no estado de São Paulo. Daí saiu o projeto que foi para o Franco Montoro. Ah, dali virou... Primeiro, boa tarde, Montoro. Obrigado pela participação. Boa tarde. Obrigado a você. Você deu dois cursos. Acho que você deu administração teatral e deu direção, ou eu estou enganado? Não, só administração. Administração teatral. Aí você trouxe, nós tínhamos... Tudo que tinha dentro do teatro tinha um profissional... Era o Carlos Alberto Sofredini, Wilson Geraldo, quem mais? Nélio Mendes. Nélio Mendes, né? Grande Nélio, puxa vida. Acho que era o Walter Rodrigues. Você trouxe gente de fora, inclusive, Belarmino né? Franco. Tinha um pessoal muito bom. Nós tínhamos ali naquela primeira oficina quase 300 alunos. Puxa vida. Montamos 5 espetáculos ali. O Flicts, que foi um espetáculo de sucesso, o Rei o Jardineiro. E olha, para as pessoas que estão nos dias de hoje, você tem o Saraiva Júnior, que hoje fazia o Espantalho no Rei o Jardineiro, hoje é assessor de imprensa. O Douglas Gonçalves, acho que também chegou a fazer alguma coisa. Acho que o Alexandre Borges também. Começou ali. Também começou ali, né? Começou ali. O ponto de partida das oficinas culturais foi esse 82, 83. Mas tinha a ver com uma pré-campanha do Justo, Carlos, ou não? Foi uma coisa... Não. Aquilo foi uma coisa que a gente criou. Eu vim para a Delegacia de Cultura, indicado pelo próprio Montoro, né? Com o aval dos prefeitos todos da região na época. E ali a gente começou a desenvolver alguns trabalhos e esse acho que foi um dos mais marcantes, né? É verdade. Realizar essa oficina. Inclusive um dos espetáculos que foi a farsa de Inês Pereira, que foi o Nélio Mendes que dirigiu, que ocorria dentro da Cadeia Velha, na Praça dos Andrados. Aquele espetáculo foi filmado pela TV Cultura, que passou aquele espetáculo, e depois eu nunca consegui uma cópia daquilo, mas era muito bonito aquele espetáculo. Como os demais que foram montados lá, né? Mas ali foi o ponto de partida para que o Montoro adotasse, através de Fernando Moraes, as oficinas culturais. E eu acho que também foi um grande pontapé de ressurreição do Teatro Santista. Também. Teatro Amador Santista, também, né? Porque o ano passado não teve. Você, nos 8 anos, você foi 8 anos secretário de Cultura? 8. Você foi secretário também no Beto, não é? Uma época. Fui. 4 anos com ele. Como secretário de Cultura? E 8 com o João Paulo. Nos 12 anos de secretário de Cultura, teve algum ano que não teve o Festival de Teatro Amador? Nenhum. É difícil para a Secretaria de Cultura, para a Prefeitura Municipal de Santos manter esse evento, Carlos? Não vejo dificuldade nenhuma, porque esses festivais tipo municipais ou regionais, eles ocorrem no Brasil todo. Até hoje eu acompanho, por exemplo, o que acontece em Ibirá, o que acontece em São José do Rio Preto. Você faz parte de uma instituição, não é isso? Artes cênicas, não é? E fora de São Paulo mesmo, o que acontece, por exemplo, em Cabo Frio, Angra dos Reis, Pati do Alferes, né?
As coisas, Campina Grande, que foi um festival que eu fui várias vezes e ainda continua. Então eu continuo acompanhando tudo isso, né? Porque é desses festivais que realmente aparecem os grandes atores, as grandes atrizes, os novos diretores. Né? É verdade. Então eu acho que as prefeituras têm mais que apoiar isso, porque esses festivais concorrem para a renovação. Né? É como em qualquer profissão. Sem dúvida. Não é mesmo? Eu acho que o ator começa de verdade no teatro amador, não tenho dúvida. Dando os primeiros passos. Olha, é a escola de todos. É lógico, nós vamos falar um pouco de carnaval e da repercussão negativa, sem dúvida nenhuma, do desfile da Grande Rio. Não, muita gente está dizendo, puxa, mas falou de Santos, a questão não é essa. A questão é que, indiretamente, 15 milhões de reais foram investidos no desfile. Quer dizer, se foi por isenção fiscal, empresas, pessoas físicas, porque até hoje a gente também não teve essa informação concreta, mas empresas ou pessoas físicas deixaram de pagar imposto, obtiveram a vantagem da renúncia fiscal em prol do desfile. Porque a Grande Rio não deu essa homenagem de graça, pelo contrário, ela cobrou 15 milhões de Santos. No ano passado, cobrou 15 milhões da cidade de Rio das Ostras, que tem lá o repasse do pré-sal. Inclusive, os jornais têm comentado muito essa profissionalização dos desfiles das escolas de samba, não sei se só Rio, mas talvez São Paulo também. E a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que as escolas, em alguns casos, não conseguiram arrecadar o que imaginavam, até em razão da crise econômica. Mas é bom quem está em casa entender que a Grande Rio recebeu, a cidade de Santos é como um cliente, né? Então, imagina, você vai no cabeleireiro, você pede para o cara, corta o cabelo, e aí ele põe uma cuíca e corta em volta. Não é bem isso que você estava imaginando. Acho que para todos nós santistas isso aconteceu. E o Carlos Pinto está citando aqui os artistas, e eu queria aproveitar, antes, nós vamos entrar no desfile, mas ouvir a opinião dele. Houveram muito mais falhas do que acertos no desfile da Grande Rio. É lógico que ninguém consegue colocar um desfile e dizer que vai ser maravilhoso e acertar. Mas o que me pareceu, e até me confirma isso o meu amigo Murilo, que fez um texto no Facebook, foi muito criticado, dizendo que o carnavalesco não veio a Santos. Ou melhor, quem fez ele diz o carnavalesco, imagino que quem tenha feito o estudo não tenha vindo a Santos. Porque houve uma falha grotesca. Santos sempre foi conhecida como uma cidade artística, com grandes nomes que são referência, inclusive internacional. Pular essa parte, podia ter tido uma ala dos artistas, ô Carlos? Então, o que eu acho é o seguinte sobre esse desfile da Grande Rio, sobre essa coisa estranha. Faltou ao carnavalesco da Grande Rio, que nem sei o nome dele, humildade. Uma humildade para vir à cidade, conversar com os historiadores, conversar com o pessoal de carnaval de Santos, conversar com as pessoas que conhecem a cidade, que conhecem a história da cidade. Porque quando você vai do jeito que ele foi, deixou de lado e resolveu da cabeça dele fazer aquela porcaria, porque, me desculpe, ele colocar Mamonas Assassinas, isso foi ridículo. Roberto Carlos e deixa o Charlie Brown de fora, ele está brincando comigo. Sem dúvida. Né? E outra coisa, os personagens históricos de Santos, que dariam grandes destaques, o Brás Cubas e o Zé Bonifácio passaram apagados. E a gente discute muito aqui a importância desses personagens, não é? E infelizmente com o tempo vão sendo esquecidos. Seria aí uma oportunidade de resgatá-los. Mas não é? Com certeza. Então você tem, por exemplo, o Bartolomeu de Gusmão, que daria um belo carro com os inventos dele, que eles podiam aproveitar até o seminário lá de Cachoeira, lá de Belém de Cachoeira, onde ele estudou, onde ele fez os primeiros inventos dele. Então, vem para a cidade, procura se informar. Não é dar entrevista e dizer, os meus pais passaram a lua de mel em Santos. E daí? Por exemplo, eu achei um absurdo, e eu falo isso, estou dando aqui o meu depoimento, né, e fico à vontade de ser processado, mas eu achei criminosa
a exploração, por exemplo, do Neymar e do pai do Neymar. Primeiro que o pai do Neymar já declarou que está levando todas as empresas embora do Brasil, vai levar para a Espanha. Está no auge de uma grande investigação de sonegação de impostos. Tem uma imagem negativa de como o filho saiu do Santos Futebol Clube. E deram... É de São Vicente. E deram esse destaque ao Neymar. E o pior... Ele é mais importante que Bartolomeu de Guzmão, cara. Então, é uma vergonha isso. Essa má interpretação... E a irmã do Neymar também, qual é a dela, de sair de destaque? Ela é o quê? É verdade. Esqueceram de Pagu, que, por exemplo, poderia ter sido representada olha, por um recente, grande... vai Pagu, Plínio Marcos, Gilberto Mendes, Almeida Prado. Sim. Eu vou parar por aí. Não vamos nem entrar nos atuais, Neila Torraca, Nuno Leal Maia, Alexandre Borges, entre outros que se destacaram. Tantos outros aí. O Rubens Evaldo Filho, que é uma referência no cinema, não é verdade? Plínio Marcos, que você é um fã, que poderia ter tido um destaque maior, mas faltou talvez essa ala artística, não é? Faltou, na minha visão, humildade do carnavalesco de vir aqui e procurar se informar sobre a cidade. Pô, não tem uma linha no enredo sobre os Jardins da Praia. Bom, isso eu falei desde o início. Eu acho um absurdo. Primeiro que eu até, acho que há 2, 3 meses, não sei nem quando lançaram esse enredo, que inclusive o Diário do Litoral, nós temos uma foto do historiador do Diário do Litoral, que esse cara tem que montar uma barraquinha na Praça Mauá e fazer adivinhação, porque meses atrás ele já previu o fiasco do... Cadê o meu Evernote aqui para eu chamar? Ih, sumiu o meu Evernote? Perdi minhas... Ah, tá aqui. Vamos... Nós temos aí Nós temos a matéria do Diário do Litoral? Não? Ela vai procurar? Tá bom. Quando tiver, me avisa, por favor. Mas quando saiu o Samba Enredo, eu já escrevi um comentário já sentando o porrete. Ah, você já tinha... Opa, já saí em cima porque não tinha nada a ver. Eu não vi o seu artigo, eu não vi, mas eu vi um estudioso, daqui a pouquinho elas vão me colocar aqui, para eu poder chamar, mas ele dizendo que o enredo era fraco, não é? Eu, particularmente, você falou de Jardins da Praia, muito mais importante que a Bica do Itororó, que, inclusive, fui eu que alertei há 1 ou 2 anos atrás, que o pessoal da Secretaria de Turismo dizia equivocadamente, quando o bondinho passava, que aquela era a fonte inspiradora da música. Fui a Bica do Itororó, que não é na Bahia. É da Bahia. Né? E todo mundo tem como referência a Bica do Itororó como a baiana. E, na verdade, as pessoas conhecem muito mais Santos pelos Jardins da Praia, por uma tradição de todo mundo que tem casa em Santos, de pegar sua cadeirinha, ir para o Jardim da Praia, sentar. Você colocou muito bem, faltou um estudo mais aprofundado. Com certeza. E aí me parece que, em cima da hora, o cara foi lembrar quem já citou Santos. Aí, pô, Mamonas Assassinas, nada a ver. Não é só porque cita Santos numa música. Roberto Carlos... Pelo mesmo motivo. Puxa vida, com todo respeito ao Roberto Carlos, mas não cabe, não é? E pior, deixar a cidade de Santos, eu achei que a ala do Porto muito fraca também, não deu a representatividade necessária. Agora, Carlos, o prefeito respondeu à imprensa, houve uma repercussão muito negativa, né? De uma maneira geral, no cidadão santista. Aí, lógico... Pessoas pontuaram aqui ou ali para tentar defender, inclusive algumas pessoas usando termos de egocentrismo, de que só todo mundo é turma do não, que só reclama. Não é isso, é o direito de não concordar. E o prefeito disse que o importante foi divulgar a visibilidade. Você concorda? Eu não concordo porque não foi uma visibilidade boa, né? Na medida em que você coloca num enredo coisas que não tem nada a ver com o Santos e deixa de fora coisas que têm a ver, não encanta ninguém. Eu não estou criticando por criticar, não me interessa isso, sabe? Eu reputo como principal culpado o encenador, que não veio saber das coisas. Eu vou te dar um exemplo. Acho que foi a Tijuca que veio com um enredo sobre o agronegócio. Sim. Bom, quem pagou? Foi uma cidade do interior do Mato Grosso. Os empresários do agronegócio dessa região. Cidade. Como é que eles fizeram? Me traz um enredo que eu quero ver.
Primeiro vamos aprovar o enredo. Sem dúvida. Aprovou o enredo, bom, a música. Se nós não aprovarmos, não adianta ganhar lá. Feito tudo o que eles quiseram, bom, agora tem o dinheiro, está aqui. E um belo de um desfile. É verdade. Aqui não, correu. Correu por quê? Porque, infelizmente, ninguém tomou esse cuidado. Foi Olha, muita festa? eu também acho. Por 2 vezes essa Grande Rio esteve comigo, o pessoal deles, querendo. Eu saí fora. Como a Vila Maria esteve, como a Beija-Flor esteve aí, e a gente sempre saiu fora disso. O que é que importava para nós? Isso quando você era secretário de Cultura. Fazer com que o Carnaval de Santos voltasse ao que era. Sem dúvida. Jogar. E essas empresas que hoje dizem que patrocinaram esta coisa aí esquisita que foi para o Rio, nunca quiseram patrocinar o Carnaval de Santos. Não é mesmo? E aí vai despejar 15 milhões lá, naquela coisa que depõe contra a cidade. Quanto custou o teu último carnaval, o último Carnaval de Santos, em 2012, não é isso? Por volta de 4 milhões por aí. 4 milhões. Com mas 15, aí... então, você faria As escolas poderiam ter feito Dava para fazer o diabo. Não é? Aliás, dava para construir, para terminar aquele projeto do Sambódromo. Sim. Tem oficinas, não é? Que são as arquibancadas em concreto e ok. parte de baixo usada para as aulas, né? Sim. E para uma série de outras coisas que atendam a comunidade da Zona Noroeste. O projeto ele tem essa continuidade. O meu projeto, a minha ideia é esse. Tá. Hoje tem só o núcleo central, Ok. não é mesmo? Que já quebra um galho. Mas com as arquibancadas sendo usadas para uma série de atividades para aquela comunidade da Zona Noroeste, vai ajudar no crescimento daquela área, no crescimento cultural, no crescimento educacional, porque você pode colocar um monte de coisas ali. Sim. Não é mesmo? E desenvolver. Olha, só para registrar aqui o Helenilton Andrade, ele que é o historiador, além de historiador, professor de história, em 18 de outubro ele já diz: o samba enredo é pobre e absolutamente superficial. Ele fez essa avaliação em outubro, no Diário do Litoral, uma matéria do jornal do Diário do Litoral, não sei se de quem é a entrevista, não tenho aqui citada, mas ele fez uma avaliação e ele disse isso. Olha, perguntado pelo Diário do Litoral quais pontos positivos ele destacaria no samba, está difícil. Negar ou não lembrar isso tudo é lamentável. Isso tudo foi tudo que ele contou da história de Santos e que foi atropelada. Olha, eu estou já meio que habituado a esse pessoal que faz, está aí, a matéria do professor de história, matéria do Diário do Litoral, samba enredo é pobre e absolutamente artificial. Eu queria só fazer aqui um comentário. O VLT, quando o primeiro projeto do VLT foi feito no Google. O cara baixou o Google lá, traçou uma régua e mandou ver o VLT. E é a porcaria que nós estamos vendo aí. Me parece que o samba enredo, o cara deve ter digitado no Google Santos, e aí apareceu lá Mamonas Assassinas, Roberto Carlos, porque não é possível que a pessoa não tenha tido cuidado, não é, de conhecer um pouco a história de Santos. E para aqueles que dizem, ou que falam que é do contra, ou está reclamando, ou isso, não. Pelo contrário, se fosse dado, eu até, cavalo dado não se olha os dentes. Mas como foi pago, penso eu que deveria ser como o Carlos Pinto falou. Você traz o negócio, nós vamos olhar, tá bom, mexe aqui, como qualquer cliente na compra de um produto. Eu tenho já algumas mensagens aqui no WhatsApp. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp. Hoje está meio lento as coisas. Olha, o Marco Melhado mandou uma mensagem: olá, boa tarde, o resultado do carnaval deveria... ele está comentando o que aconteceu lá no Guarani. Nós temos imagens do Guarani, fotos? Aí eu volto com o meu amigo Marco Melhado, estava sumido, ele que é candidato em registro, se eu não estiver enganado. Não, Pedro de Toledo, perdão.
Marco Melhado, candidato a prefeito em Pedro de Toledo. Tem imagens ou fotos, vamos colocar? O Marco Melhado, ele mandou uma mensagem lá, boa tarde, o resultado do carnaval deveria ser dado no Sambódromo e não no Teatro Guarani. Grande abraço, Marco Melhado, meu amigo Marco Melhado, tá aqui. Tenho mais, mas antes, tá no ponto, pessoal? Ainda não. Não, o Rodrigo hoje tá meio lento, é o calor, né? Tá aí. Vai soltar o vídeo? Nós temos fotos do Teatro Guarani? Temos. Coloca só para a gente poder comentar aqui. Meu amigo Marco Melhado está chamando a atenção, ele pensa que deveria ter sido em outro local. Eu também acho que o Teatro Guarani não é o lugar adequado. Primeiro porque é sabido por todos nós que a apuração de carnaval, está aí uma garrafa que atravessou, que quebrou um monte de coisa. E o Teatro Guarani, um ambiente foi custou tanto para restaurar, e aí acaba tendo esses episódios aí. Tem mais? Não. Vamos lá, ponto. Eles vão se organizar, nós vamos comentar, e aí a hora que eu e o Carlos Pinto estiver comentando, você pode colocar outras fotos. Você concorda com o Marco Melhado, o Carlos Pinto? Você acha que o Guarani não foi um lugar adequado? Aliás, esse é o tema do meu artigo de ontem no Diário do Litoral, né? Eu acho que o Guarani não é... Aliás, nenhum teatro é lugar para isso. Faz lá, na passarela do samba, como sempre foi feito. Os caras querem se matar, que se matem lá. Agora, você arremessar a garrafa, arrebentando janela, arrebentando os vidros da cabine de som. Dizem que até foguetes soltaram lá dentro, fogos e tudo, não sei até onde é verdade isso. Gente armada. Aí vem a alegação, não, mas os que estavam armados das escolas de samba são polícia. Tudo bem, ele é polícia na delegacia, na rua. Lá dentro ele tinha que se comportar como todo mundo, sem arma. É verdade. Não é mesmo? Então começa o erro de terem até porque ninguém entende o que um policial vai fazer, o que uma pessoa fora de serviço vai fazer armado dentro de na hora de uma apuração de nota. Se não está de serviço. Não é verdade? Mas ali foi uma insensatez, né? Porque as pessoas talvez não saibam o que custou restaurar aquilo, o que custou convencer o Beto Mansur a comprar aquela área. E como foi comprado aquilo, que eu historio tudo isso no meu artigo de ontem, para, de repente, acontecer essas cenas de vandalismo que não se justificam de forma nenhuma. Mas que era possível prever que houvessem, porque é comum acontecer, nós tivemos em São Paulo, já tivemos no Rio. São Paulo foi outra vergonha. É comum isso acontecer. Não é muito arriscado você fazer num ambiente fechado claro. e com ar cultural como é o Guarani, que qualquer coisa ali é difícil de restaurar. Veja bem, era previsível pelo seguinte, antes do desfile, de acontecer os desfiles, já se comentava que o resultado estava armado. Mas todo ano tem esse tipo de papo. Só que o pessoal da Amazonense não estava apenas, estavam afirmando que estava. Que receberam uma informação do Rio, tal e coisa. Quando dá o resultado e a coisa bate com a botaria de 2 dias antes do desfile, aí começa a ficar feio o negócio. Então, até que, segundo eu soube, o pessoal do Amazonense foi para o Rio levantar todas essas coisas e pretende tocar fogo nesse resultado. Agora, meu Deus... Será que em Santos não tem ninguém que possa julgar o Carnaval de Santos? Claro que tem. Quando você era secretário, como era feito? Eu joguei com o pessoal de Santos
Fiz mistura, que é para evitar a tal de remandiola. Trazia, por exemplo, alguns de Vitória, no Espírito Santo, trazia outros do Vale do Paraíba, ali de São José dos Campos, Taubaté e tudo. Misturava com os de Santos e não tinha como, não é mesmo? Agora, um cara que vem do Rio e que entrega uma papeleta de julgamento em branco, ele veio fazer o quê aqui? Ou que esquece de assinar a nota que deu, como aconteceu antes em São Paulo. Sem dúvida. Então, tudo isso são indícios de que alguma coisa é errada. Lá, um jurado esqueceu 2 notas. 2 jurados fizeram, foi com a Império da Casa Verde e com a Pérola Negra. Mas acho que foi o mesmo jurado. Eu posso estar enganado, eu até vou confirmar. Não, foram jurados diferentes. Mas uma nota que o cara esqueceu de dar. Aqui não, aqui nós tivemos problema no preenchimento o que é mais grave. É. Uma coisa que eu também não entendi é o seguinte, eu queria te perguntar se você, até 2012, você era secretário de Cultura, será feito assim. Contrataram uma empresa que trouxe os julgadores. Quer dizer, os julgadores não foram contratados. Olha, vem você que fala de harmonia, vem você que fala de... Não. Uma empresa que já vem com os julgadores. E que você não conhece o histórico deles. Era assim quando você era secretário? Era assim? Não. O que é que nós fazíamos? Você não pode contratar direto, né? Então, contratava-se o quê? Uma entidade cultural para fazê-lo. Mas você dizia, olha, vamos trazer aquele cara que manja disso, não é? Sim. Porque senão aparece um cara lá que ninguém sabe. Havia todo o fichário de todo mundo que fazia os cursos. Você conversou com as escolas, houve essa preocupação ou a empresa já trouxe os jurados prontos do Rio de Janeiro nesse ano? Não, segundo eu soube, quem trouxe foi a Liga. Foi a Liga. A Liga diz que não. Há uma entrevista do Dentinho, foi até uma coisa interessante, porque um dia antes o Rafael Leal deu uma entrevista que foi tida como muitos como agressiva. Depois o Dentinho deu uma outra entrevista dizendo que não, que eles pediram para vir o pessoal de São Paulo. Quando chegou em cima da hora, era o pessoal do Rio de Janeiro. Não está confusa essa história? Está muito confuso. Agora, o próprio Fabião fala que a prefeitura não tem nada a ver com isso, que foi a Liga. Aí a Liga diz que não foi ela, aí está-se a confusão, as escolas saindo da Liga, o Dentinho se demitiu da Liga. Mas quando começa errado, acaba errado, né? Eu acho que o Carnaval de Santos, por exemplo, eu que participei nos anos 80, na administração do Justo, no final dos anos 80, você tinha na Liga um presidente que era o Toninho Madrugada, que tinha comando. É verdade. Né? Tinha comando. Então a coisa fluía e não tinha esse tipo de patifaria, de comissão julgadora comprada ou aliciada ou lá o que seja. Porque também no mundo do samba corre muita boataria, né? É claro, todo mundo está ali para ganhar, né? Então o que eu defendo hoje foi uma coisa que eu já defendia quando eu fazia os festivais de teatro amador. Acaba com o negócio de primeiro prêmio, segundo prêmio. Tem um cachê para participar, quer, não vai. E acaba isso. Acaba esse tumulto, acaba essa coisa. Não teria mais a competição pelo melhor, e sim pelo espetáculo, pelo né? Espetáculo. Ou então é o seguinte, abre-se um tipo de concurso popular, em vez de comissão julgadora, quem quiser vota. A tribuna me parece que está fazendo isso. Olha, a produção está me confirmando. Em São Paulo, você tem razão, 2 jurados esqueceram da nota em São Paulo no quesito evolução e em harmonia. Eu tinha achado que era 1, 2 notas. A harmonia foi a Pérola Negra. Obrigado, viu, Daiane? Deixa eu só... Tem uma telespectadora aqui mandando uma mensagem no WhatsApp. Quem que inventou as tendas na praia? Foi você? Não, né? Foi no governo do Beto Mansur. Foi no governo do Beto, né? A ideia foi do Bananinha. Poxa, que bom que o Bananinha ainda pensa. Absurdo a prefeitura fechar o banheiro da tenda 5 para meia-noite, deixando as pessoas ali sem sanitário para tirar as pessoas da rua com esse calor e tantos turistas, eles não querem ninguém. Nas ruas, se puderem fechar a praia, tenho certeza que fariam. Querem turistas, mas não querem as pessoas na rua. É uma telespectadora reclamando que os banheiros foram fechados às 5 para meia-noite nas tendas. Tem um outro telespectador aqui
Boa noite, eu acho que... ele está falando aqui sobre... nós tínhamos falado da Guarda Municipal Armada, ele está falando... Boa noite, eu acho que sobre a Guarda Municipal Armada, não concordo para que não se prender a justiça se prender a justiça solta. Tem que acabar com esse tal de direitos humanos que só veio para dar direito para a malandragem. Eu quero só fazer aqui uma observação quanto à Guarda Municipal Armada, que é a seguinte: se um guarda municipal hoje efetuar algum disparo, mesmo que seja em legítima defesa, mesmo que seja em horário de trabalho, não há ainda, estava tramitando na Câmara, não há ainda proteção nenhuma esse guarda municipal. Ele vai ser preso, diferente do policial civil, policial militar, que tem uma prisão especial. Esse guarda municipal, seja em Santos, em Praia Grande, qualquer lugar, ele vai para a cela comum com outros presos. Então nós precisamos imaginar isso, né? Um cara que pode estar numa troca de tiros e em horário de serviço, em legítima defesa, mas ainda o estatuto está caminhando, não foi aprovado, o que é muito perigoso, né? Tem um outro telespectador aqui que me mandou uma mensagem, que eu não vou conseguir ouvir agora, mas deixa eu aproveitar aqui que o tal Carlos Pinto, e tem uma notícia aqui no meu Evernote que eu queria que ele comentasse. Sem dúvida nenhuma, a polêmica do Carnaval é o mais chamativo, mas dentro da folia do Carnaval, ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em São Vicente. Ele esteve visitando, foi num prédio na subida da Ilha Pochá, ele esteve visitando, eu nem sabia que o Jacob Bittar estava morando em São Vicente. Jacob Bittar, que foi prefeito de Campinas, nós temos a foto do prédio? Temos. O Jacob Bittar, que foi, tá aí, é o primeiro prédio, né? São dois o primeiro prédio. O Luiz Inácio Lula da Silva esteve aí conversando quase que do início da tarde até início da noite com o Jacob Bittar. A confirmação foi dada não só pelo carro da segurança, mas por alguns moradores, apesar de que os guardas lá do prédio, os porteiros, diziam que não existia nenhum Jacob Bittar no prédio. O que chama a atenção dele vir a São Vicente é o desmembramento da investigação do sítio em Atibaia. O juiz Sérgio Moro autorizou que a Polícia Federal abra uma investigação paralela, específica, para o imóvel de Atibaia, que está no nome do filho do Jacob Bittar, o Fernando Bittar. Carlos Pinto, você é político, acho que é mais de 50 anos. Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. Eu estou indo para 78. 78 anos. Você está 55, 56 anos de político ou mais? Por aí. Mais ou menos, né? Em algum momento... Desde o tempo de política estudantil, né? Sem dúvida. E você sempre foi um crítico do PT, né? O pessoal sempre... Em algum momento você imaginou presenciar o que nós estamos presenciando alguns dizem, perseguição ao Lula? Não, eu não vejo qualquer perseguição, né? O que eu vejo é que cometeram uma série de atos insanos aí de arrebentar com a maior empresa de petróleo do Brasil, que é a Petrobras, onde eu fui funcionário e onde fui extirpado depois do ato 5, né? E me causa tristeza ver a empresa nessa situação, o Brasil nessa situação, porque em cada lugar, sabe aquela história de cada enxadada é uma minhoca? Cada coisa que a Polícia Federal vai em cima, pumba, explode. Agora... E um puxa o outro, né? Uma coisa impressionante. Parece ninhada de caranguejo. Impressionante, né? E tudo meio que interligado, né? Se a gente for analisar. E sempre os mesmos, não é mesmo? Então, o que eu acho é o seguinte, se você, por qualquer coisa que a gente cometa de infracional, é investigado, por que ele não pode ser? Claro que pode. Aliás, ele dá sorte de estar no Brasil. Se ele está em outro país... ele já estava na chave há muito tempo, né? Já estava na chave, porque ele agora está tentando passar um pano em tudo. Agora, a culpa é dele?
O que acontece no Brasil, a culpa é dos que praticam, porque não é só ele, é Renan Calheiros, Sim. o Seu Cunha, Jader Barbalho, o Sarney, uma curriola. Jader Barbalho é do seu partido, hein? Eu não estou no PMDB mais. Você saiu do PMDB, você foi para o... Perdão, fiz Não fui para lugar nenhum. Mas você ajudou a fundar o Pátria Livre, né? Ajudei. E você se filiou ao Pátria Livre? Não. Você saiu do PMDB por desgosto ou porque cansou? Não. No meio dessa parafernália toda, só fica quem tem a ver. Eu não tinha nada a ver, saí fora. Né? Aliás, eu já era para ter saído fora logo após a morte do Quércia, porque aí o partido virou mesmo. Mas, voltando à questão do Lula, é muita coisa esconder a fumaça a fogo, né? É verdade. Não é mesmo? Agora, eu nem sabia que o Jacó estava morando. O Jacó é meu amigo. Também não sabia, para mim foi escola. surpresa. Nós frequentamos Escolas Carroça juntos, entramos juntos na Petrobras. Porque o Jacó Bittar cresceu em Santos? Sim. Por isso que ele está aqui, então. Não sabia disso. Eu sabia, eu tinha lido uma notícia. Ele é parente do Jorge Bittar, que foi deputado federal no Rio de Janeiro? Deve ser, então. Não sei. Bittar é um sobrenome famoso, tradicional em Santos, é verdade. Agora, o Jacó saiu do PT há muito tempo. É verdade. Não é? Depois que ele foi prefeito de Campinas, alguns anos depois, mas continua, ele é indicado num conselho de algumas empresas, é um nome importante, foi um dos fundadores do PT, amigo particular do Lula. E o Lula esteve aí ontem visitando, talvez, lógico, vão ser chamados agora na quarta-feira, dia 17, o Lula vai dar um depoimento para um promotor de justiça que esteve aqui em Santos por muito tempo, depois foi para Praia Grande, que é o Concerino. O Concerino é bem duro. O Lula e a Marisa vão explicar sobre o triplex na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Estão tentando mudar, mas possivelmente seja mantido esta data, este horário. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Hoje, nesta quarta-feira, nós temos a presença do ex-secretário de Cultura, Carlos Pinto, gentilmente vindo ao programa. Nós temos imagens da transmissão da Grande Rio? Temos? Vamos soltar. Pode soltar com áudio, viu, Rodrigo? O Rodrigo está preparando lá. Deu aí? Não? Só levanta. Achou, agora ele achou. Grande menino. Esse menino vai longe, ele vai trabalhar na Rede Globo. Vamos lá. Suzana Vieira, a rainha da noite. Quando a noite cai, os corsários invadem Santos. Os corsários estão numa ala em volta desse tripé, né? Os corsários, os piratas. Essa cadeira aí. É porque é para representar os piratas. E a Suzana Vieira, que é realmente uma marca da Grande Rio. E a Suzana, que é sinônimo de alegria, de felicidade, de festa, né? Essa mulher é uma festa maravilhosa. Olha as velas cenográficas. De fidelidade, a Grande Rio, ela é fiel há anos, né? Há décadas. Já foi rainha de bateria, dia desse. Madrinha da bateria, ela é Grande Rio. Ela é a Suzana Vieira. Pode colocar em qualquer lugar do chão, no carro, na bateria, ela vem na Grande Rio. Essa bateria de uniforme, volta pro mundo, nunca vi uma bateria de short. Uma grande atriz. Gostou que foi forçado isso aí? Está estreando como rainha, desfilou na Grande Rio como musa, destaque de carro, tem feito aulas de samba para brilhar aí à frente dos vitimistas da Invocada. Todos de moicano do Neymar, né, olha? Só para a gente fazer alguns comentários. Primeiro que realmente ficou muito futebol, mas isso é todo mundo comentou isso. Deveria, sem dúvida nenhuma, citar o Santos, importante, mas não ficar com esse tom de futebol e homenagem ao Pelé. Não é? Depois nós temos um dos vídeos, mostra bem, viu? Procura o vídeo que mostra bem a participação, questão do Pelé, se você puder fazer isso. E também, que é interessante, que esta ala que a Suzana Vieira desfilou, que seriam os corsários, nós temos um personagem histórico, que é o Thomas Cavendish, né, que é um pirata, poderia ter sido explorado um pouco mais, e eu particularmente achei uma ala pobre pela beleza dos piratas. Para piorar, a Suzana Vieira criticou, dizendo que ela não estava habituada a desfilar como destaque, que ela ficou muito presa e que ela gostaria de ter desfilado no chão.
o que mais uma vez comprova a falta de comunicação dos organizadores, não é? Quer dizer, como é que você tem um astro importante como a Suzana Vieira, 70 e poucos anos, aí com toda essa vontade, você tem que perguntar, Suzana, você quer sair aonde? Não é? Quer dizer, agora, o Carlos vai depois comentar os dois, vamos ao Pelé, o trecho do Pelé, uma homenagem justa, sem dúvida nenhuma. Tem um menino que está fazendo o personagem do Pelé, né? O Pelé infelizmente não pôde participar, e pode voltar comigo agora, pode voltar comigo, por favor. Vamos voltar aqui. Carlos, 3 aspectos. Nós tivemos no futebol o Pelé, o Santos e o Neymar. Quer dizer, o Neymar acabou não indo, né? Apesar de ter feito colocar o pai dele, a irmã, com todo o respeito, mas não cabe na história de Santos. O Pelé, sem dúvida nenhuma, um marco importante, deveria ter sido citado, e o Santos Futebol Clube. Mas explorou-se demais o futebol. Então, aquilo que você estava dizendo, o cara não conheceu, não estudou a cidade e acabou fazendo matado. Ele resumiu a cidade de Santos ao Santos Futebol Clube. E eu sou fanático pelo Santos, mas não posso concordar com um enredo desse tipo. Agora, o menino que você mostrou ali, faz o Pelé criança, foi uma das melhores coisas que teve nesse desfile. O menino realmente desempenhou a parte dele muito bem. Personificou o garoto Pelé lá dos tempos de Bauru. Sim. Que com aquela idadezinha ali ele não estava aqui. Sem dúvida. Ele veio para cá com ele veio 15 com 15 anos, 16. Né? Morou na casa do Manga, que era goleiro do Santos, né? A mulher do Manga é que cuidou dele muito tempo. Depois morou muito tempo na pensão ali na Marechal Deodoro. Isso. Que o Adib ia buscar, o Adib da Abruzzi sempre ia buscar o Pelé para passear de carro. Só o Adib tinha carro em Santos. Ia buscar o Pelé para passear, para paquerar na hora da praia. É. Depois levavam as meninas para a Praia Grande, não é? Que era mais ermo. Então, essas histórias são histórias bonitas. Bonitas. Mas voltando ao desfile, você tem esse episódio da Suzana Vieira, que discutiu na frente das câmeras com o carnavalesco, eu não me senti bem lá em cima, meu negócio é sair no chão. Então já não houve comunicação entre eles. É verdade, não houve. Sabe, e a Suzana Vieira não deixa para amanhã o que tem que dizer hoje, né? Ela Com sempre certeza. foi assim. Então você vê que entre eles a coisa já não fluiu como tinha que ser. Agora, falar do Santos, essa cena que está passando agora, por exemplo, foi uma das coisas bonitas do desfile. É verdade. Uma das coisas bem feitas do desfile. O resto foi lamentável. Aquela baleia estava lamentável, né? Eu acho que um desfile como esse, uma grandiosidade como é o desfile no Carnaval do Rio de Janeiro, ela não pode ficar com apenas um ou outro item bem organizado, né? Ela tem que ter uma média... Não, e tem um outro detalhe... E não aconteceu isso, houve uma falha por parte de explorar a cidade. Porque diferente do que eu já ouvi, não, divulgou Santos... Não divulgou Santos, porque a maioria dos comentaristas comentavam o Santos Futebol Clube. Sim. Pareceu mais uma homenagem ao Santos Futebol Clube do que a cidade de Santos. Nós não podemos tirar o Santos de dentro desse contexto, mas nós não podemos achar que a cidade de Santos ela tem um aspecto artístico que tem a mesma importância, o aspecto econômico, o sindicalismo. Você vê, eu não sei se teve, mas eu não vi um personagem que retrata tão bem a nossa história como o Estivador. Os carregadores de café só. Não é? Aí até o meu amigo Murilo citou lá o carregador de café, que é a foto tradicional do cara de seis sacas. Se tiver outros vídeos, pode pôr e a gente vai comentando, viu, Daiane? E é notório, mas o uniforme laranja do Estivador é muito mais forte o Estivador santista do que o do Rio de Janeiro, por exemplo. De qualquer parte do país. Não é verdade? Com certeza. E pularam essa parte tão importante que
Nós não podemos esquecer, os nossos sindicatos aqui são sindicatos com antiguidade, com representatividade. O Fórum Sindical, né, de Debates foi o embrião para ter essas centrais sindicais que estão aí hoje. Sem dúvida. A primeira central sindical foi o Fórum, que era de onde partiam todos os movimentos sindicais, as greves, por exemplo, a greve dos enfermeiros, a greve da Petrobras, dos estivadores. Eu já li assim, mas não dava para contar a história de Santos toda. Com certeza. Não dava mesmo. Você tem, agora, se pegar lá Quintino de Lacerda, os quilombos, a primeira Santa Casa do Brasil, quer dizer, também um erro, eu não sei se estava no release da Grande Rio ou se o cara falou da cabeça dele, dizendo que o nome de Santos se vem de todos... Foi o comentarista da Globo. Não tem nada a ver. Foi fundada no dia de todos os santos. Né? Então, essas falhas, eu ainda acho que está no script, eu não vou ter acesso a isso, mas eu ainda acho que está no release, porque esses comentaristas, eles recebem um release do enredo. Sem dúvida nenhuma, se for buscar lá, tem alguma situação de forma equivocada a isso. Você quer ver uma coisa? Eles não falam nada sobre Jardins da Praia, que é o maior jardim do mundo. Está no Guinness essa história toda. Mas eles põem o gramado da Vila Belmiro no desfile, no puseram. É verdade, é verdade. Então o gramado da Vila Belmiro é mais importante que os jardins das praias de Santos. Então foram uma série de equívocos. O aquário, que é tradicional, é um dos equipamentos mais visitados. É o mais antigo do Brasil. E não sabia disso, é o mais antigo do Brasil. Passou batido Sem também. dúvida. Citam o aquário, tal, mas esse negócio de citação pode citar um monte de coisas, né? Agora, eu volto ao início, né? Erro do carnavalesco que não se interessou. É verdade. Erro da diretoria da escola que não forçou o carnavalesco a se interessar, porque ele é contratado, ele é pago pela escola. E não é barato. Vai a Santos e veja aquilo. Aquela história que eu te contei da Unida Tijuca, lá do agronegócio. Aí houve o erro do lado de cá e não cobrar. Então o cara vem, te pede 6, 7, 10, 15 milhões, 20. Você diz, olha, está aqui. E faz do jeito dele? Você é o cliente. Você tem que ditar a regra do jogo. Lógico. Ainda mais num valor desse, né? Opa! Por isso que eu nunca, enquanto secretário, eu recebi propostas da Grande Rio, recebi proposta da Beija-Flor, recebi proposta da Vila Maria e outras mais. E eu sempre achei que o importante para Santos era fortalecer o Carnaval de Santos. Essa coisa de... vamos dar a visibilidade de outro jeito. Né? Eu acho que a visibilidade é divulgar Santos. Por que é que o Museu Pelé é o fiasco que é? O Museu Pelé é um fiasco. Porque não adianta divulgar ele em Santos, pô. Tem que divulgar no exterior. E não é só isso. Você veja, a falta de estrutura. Esse final de semana tiveram aí 200 ou 300 japoneses que estão fazendo uma volta ao mundo. Se eles forem no domingo no Museu Pelé, eles não têm um lugar para comer, não têm um lugar para tomar uma água, não têm um lugar para... A estrutura do entorno... É ruim. Também o poder público, se ele coloca um equipamento, foi escolhido o Museu Pelé ali, ponto. Então o poder público tem a obrigação de estimular de alguma maneira, senão as pessoas acabam não indo. E, infelizmente, aí dá um outro programa, viu, Carlos? Porque eu sou crítico ao Museu Pelé, da forma como está. Não sei aonde que a Ama Brasil conseguiu gastar 50 milhões. Parte eu sei. Gastou tudo isso, cara? Essa é uma dúvida que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. Eles tinham um orçamento, é claro, um planejamento orçamentário, mas quando foram fazer as fundações, o que eles achavam que era uma estaca de 5 metros virou de 50. Porque ali é areião. Então a estaca entrava. Então o dinheiro gasto a mais foi em razão da estrutura. Da estrutura de solo para segurar o prédio todo, né? Toda a reconstrução. Eu sei porque o pessoal da Ama Brasil me falou que não esperavam aquele negócio. E realmente eu estive lá com o João Paulo. Sabe, é como enfiar um palito na areia. Agora, precisa se rediscutir o Museu Pelé. Eu tenho que encerrar o programa. O Carlos, você acha que ano que vem vai ter carnaval em Santos?
Eu não sei. Eu acho que as próprias escolas estão trabalhando para que não tenha mais, né? Com esse tipo de atitude, de quebrar próprios públicos, não respeitar as autoridades municipais. É muito... O esvaziamento da liga, talvez, não é? É, mas eu, sei lá. Sinceramente, do jeito que está, é melhor acabar. Carlos Pinto, gentilmente vindo ao programa. Muito obrigado, viu, Carlos Pinto? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Augusto. Um forte abraço a você, telespectador. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.